tudo bem? Professora Priscila Maluza. Eu sempre passo por aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de temas da área tributária ou de temas da contabilidade. Eu quero falar com vocês sobre a impossibilidade das empresas estarem em qualquer outro regime tributário que não seja o lucro real. Por quê? Existem algumas condições que obrigam as empresas a estar no lucro real, ou seja, ela não pode optar por nenhum outro regime tributário, nem o Simples Nacional, nem o lucro presumido. Exatamente isso que você ouviu. Existem alguns impedimentos das empresas optarem por outro regime tributário. Eu sei que, normalmente, as pessoas têm muito medo do lucro real, porque, de fato, é um regime tributário que ele é um pouco mais complexo na apuração, principalmente porque ele leva em consideração muitas questões contábeis que vão interferir no lucro real. Então, para aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com a contabilidade, fica um pouco mais difícil a apuração do lucro real. Mas olha só, eu sei que esse é um medo comum das pessoas, mas, ao meu ver, o lucro real é um dos melhores regimes tributários que existe. Melhor no sentido de ser mais justo para a empresa. Porque a empresa ela vai recolher imposto de renda e contribuição social simplesmente pelo fato dela ter lucro. Ou seja, se a empresa não tiver resultado positivo, se ela tiver prejuízo, por exemplo, ela não acontece o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social. Portanto, ela não precisará recolher imposto de renda e contribuição social. Agora, não significa que é o mais econômico para a empresa. Cada caso, cada empresa precisa analisar especificamente a sua situação, a sua condição e daquele exercício social. Claro que quando nós fazemos um planejamento tributário baseado em regimes tributários, nós só podemos fazer opção pelo regime tributário a partir do ano seguinte. Mas é muito interessante a gente, ao longo do ano, sempre fazer comparativos de regimes tributários para saber se para a empresa é mais vantajoso manter o seu regime tributário ou mudar de regime tributário, porque os cenários das empresas mudam. E não significa que a empresa, por ter situações parecidas com uma outra empresa, como por exemplo, ser a mesma atividade de uma outra empresa, ou ter mais ou menos as mesmas condições de uma outra empresa, não significa que o regime tributário de uma empresa vale economicamente mais vantagem para outra empresa. Por quê? Cada empresa possui o seu DNA próprio, cada empresa possui a sua situação específica. E, às vezes, a própria rotina interna, a própria logística de procedimentos internos, a conduta de procedimentos internos pode interferir no melhor regime tributário para aquela empresa. Agora, existem algumas empresas, como eu disse anteriormente, que não podem optar por nenhum outro regime tributário que não seja o lucro real. Então, para essas empresas, que eu vou falar agora quais são essas condições, elas só podem estar no lucro real para aqueles anos calendários das quais ela encontra-se em alguma dessas situações impeditivas. Vamos às situações impeditivas. Primeira delas, se a empresa, durante o ano calendário, faturar acima de 78 milhões de reais. Exatamente. Se no ano calendário a empresa faturar acima de 78 milhões de reais, no ano seguinte, no próximo exercício, ela obrigatoriamente deverá estar no lucro real. Ela não pode optar por nenhum outro regime tributário. Agora, olha só, se a empresa faturar no ano calendário 78 milhões de reais, significa que ela já veio aberta de outros anos calendários anteriores. Se a empresa teve a sua abertura, data de abertura no decorrer do ano calendário, não significa que ela tem 78 milhões de reais disponível. Significa que ela tem que mensurar 78 milhões de reais proporcionais ao número de meses de abertura até o final do ano. Então, as empresas, elas precisam analisar se a data da abertura foi no decorrer do ano calendário, a proporção. Então, 78 milhões de reais por 12 meses equivale a 6 milhões e meio por mês. Portanto, se, por exemplo, a empresa teve a data de abertura em novembro do ano calendário, ela não tem o limite de 78 milhões de reais. Ela tem o limite de 13 milhões de reais, ou seja, 6 milhões e meio por mês. 6 milhões e meio de novembro e 6 milhões e meio de dezembro. Agora, se a empresa, por exemplo, ultrapassar no mês, vamos supor que em novembro ela faturou 7 milhões de reais, mas em dezembro ela faturou 4 milhões, ela não ultrapassou o limite para ser obrigada ao lucro real no ano seguinte, então ela pode continuar no lucro presumido, ok? Então, essa é a primeira situação impeditiva. Segunda situação impeditiva, a atividade da empresa. Se a empresa tiver atividade de instituição financeira,
ou equiparada à instituição financeira, que estão sujeitas ao cadastro, a submeter à legislação da CVM, estas empresas, elas não podem optar por nenhum outro regime tributário que não seja o lucro real. Elas obrigatoriamente devem estar no lucro real. Então, a atividade da empresa a obriga a estar no lucro real. Outras duas atividades parecidas com instituição financeira, mas não são instituições financeiras, são as factories e as securitizadoras de crédito. Estas empresas com quinais de factory ou com quinais de securitizadoras de crédito, elas também obrigatoriamente devem estar no lucro real. Outra situação impeditiva de qualquer outro regime tributário é quando a empresa ela ofere lucros ou ganhos de capitais do exterior. Olha só, não significa que a empresa não possa ter exportação, ela pode ter receita de exportação. Isso é receita do trabalho da empresa, da atividade da empresa. Agora, se a empresa, por exemplo, tem uma aplicação financeira no exterior e ela tem rendimentos dessa aplicação financeira, esta empresa obrigatoriamente deverá estar no lucro real no ano calendário que ela obteve rendimentos do exterior, tá? Ganhos de capital, rendimentos, lucros de qualquer participação societária da empresa no exterior, a obriga a estar no lucro real aqui no Brasil, ok? Outra situação, né? Próxima situação que indica impedimentos da empresa estar no lucro real, se ela tem algum benefício tributário com relação à isenção, né, ou redução tributária, como por exemplo, as isentas do imposto de renda, apesar de elas serem isentas do imposto de renda, elas são equiparadas ao lucro real. Ou seja, se tiver alguma obrigação acessória, alguma outra obrigação principal que determina o regime tributário, elas são equiparadas ao lucro real, ok? Ou se, por exemplo, a empresa se utiliza de algum benefício como o PAT, por exemplo, né, Programa de Alimentação ao Trabalhador, essas empresas também são obrigadas ao lucro real, ok? Próxima em situação de impedimento da empresa é se por algum motivo no ano calendário a empresa fez qualquer recolhimento antecipado de imposto de renda e contribuição social com base em estimativas mensais. O recolhimento de um DARF com base em estimativa mensal obriga a empresa a estar no lucro real, ok? E falando nessa questão de impedimento, recolhimento por estimativa mensal, eu quero aproveitar para dar um outro alerta, que eu costumo dizer nas aulas. Normalmente, se a empresa, quando ela vai fazer a opção pelo regime tributário, o que determina a opção pelo regime tributário é o recolhimento do primeiro DARF. Portanto, o primeiro DARF sendo recolhido com o código do lucro real, do lucro presumido, significa que a empresa fez a opção irretratável para todo o ano calendário. Ela não vai poder mudar durante o ano calendário essa opção tributária. Portanto, normalmente o que eu costumo dizer de dica é: não errem o primeiro DARF. Se for errar um DARF, erre qualquer outro, mas não erre o primeiro DARF. Porque se você errar o primeiro DARF, significa que você fez a opção do regime tributário da empresa. E se você fez todo um planejamento tributário para aquela empresa, identificou que o melhor regime tributário não era aquele e na hora de fazer o recolhimento não se atentou para a mudança do código do DARF, você optou por um regime tributário errado para a empresa. E você não vai conseguir mudar o regime tributário da empresa durante o ano calendário, porque ele é irretratável. Não adianta fazer PERDCOMP, não adianta fazer REDARF, a Receita Federal não acata a mudança do regime tributário, tá bom? Então fica a dica aqui. E próxima situação de impedimento é se a empresa é uma sociedade de propósito específico. Se ela tem atividade, né, se ela foi constituída como uma sociedade de propósito específico, ela obrigatoriamente deve estar no lucro real, tá? E última situação de impedimento é se a empresa é também relacionada ao tipo societário, se a empresa é uma sociedade anônima. A sociedade anônima só pode estar no lucro real, ela não pode ter outro regime tributário. Então, se a empresa é uma sociedade anônima, ela deve estar no lucro real, ok? Atenção para essas situações de impedimento, porque se acontecer qualquer uma dessas situações de impedimento, a empresa pode ser desenquadrada de ofício de qualquer outro regime tributário e ser cobrada dos seus tributos todos no lucro real. Lembrando que o fisco ele tem 5 anos retroativos para fazer esse desenquadramento e a empresa ser obrigada a recolher todos os seus tributos com base no lucro real de 5 anos para trás, ok? Então, atenção a essas regras e esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês e até o próximo vídeo. Beijo, bye bye!